Olá, nós vamos conversar com vocês sobre precauções de contato. Meu nome é Eduardo Medeiros, sou professor associado da disciplina de infectologia, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Sou presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. Então, vamos dar sequência ao nosso curso sobre precaução de contato. Agora nós vamos discutir o módulo 4.2. Deixa eu compartilhar com vocês. Bom, esse é um curso que foi organizado pela Anvisa, com apoio do Centers for Disease Control and Prevention americano, também com apoio da Fiocruz, no qual a gente está promovendo esse curso de medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde e resistência aos antimicrobianos nos serviços de saúde. Esse é parte do módulo 4, chamado Medidas de Precaução de Contato. O módulo 4.2, nós vamos abordar especificamente as principais formas de transmissão de micro-organismos no ambiente hospitalar. Como esses micro-organismos se transmitem no ambiente hospitalar? Bom, as formas de transmissão, elas fundamentalmente são por gotículas, aerossóis e por contato, sendo que esse contato pode ser direto e indireto. Alguns vírus, principalmente, a exemplo da Covid, vírus da influenza, o vírus do sarampo, enfim, alguns vírus, principalmente, eles se transmitem através de gotículas. A Covid é um grande exemplo. Você tem lá o hospedeiro com a infecção, e desde que esteja numa distância, em geral, inferior a 1,5 m, esse vírus vai ser transmitido pelas gotículas para o hospedeiro susceptível, aquele indivíduo sem a infecção. Nós vimos isso durante a pandemia, e uma das medidas de controle era exatamente o distanciamento. Porque o vírus, conforme a gente está falando, essas gotículas atingem o hospedeiro susceptível. Se eu tiver com a infecção pelo Covid, essas gotículas cheias de vírus vai passar para o outro indivíduo susceptível. Ou por aerossóis, né? Algumas doenças são transmitidas por aerossóis, que são pequenas gotículas, né? Muito pequenas, com capacidade, inclusive, de ficar suspensas no ar. Habitualmente, quando a gente está tossindo, por exemplo clássico da tuberculose, você está tossindo, essa gotícula é depositada no ambiente, no chão, a corrente, ela disseca, fica sequinha, né? Com o passar do tempo, entra a corrente de ar, e essa pequena já gotícula seca, ela vai ser disseminada pelo ar, e a pessoa inala essa quantidade de micro-organismo que está nesse material, chega lá no alvéolo, faz um processo inflamatório, uma alveolite, passa para o sistema linfático, levando uma linfangite, uma adenite, que é o complexo primário, depois, que vai formar o complexo primário da tuberculose. É assim que a gente adquire a tuberculose. Também, dessa mesma forma, a gente pode adquirir outros micro-organismos que têm essa característica, né, de ser transmitido por aerossol. Na Covid, por exemplo, especialmente nas unidades de terapia intensiva, em pacientes com ventilação mecânica, eles geram aerossóis no ambiente. Como é uma partícula muito pequena, ela fica suspensa no ambiente, então você necessariamente não precisa estar próximo do paciente. Desde essa gotícula pode alcançar distâncias maiores, e aí você pode inalar essa pequena
esse pequeno material infectado, chega lá no alvéolo ou na orofaringe, dependendo se é vírus, o tipo de bactéria, vai se multiplicar, no caso da Covid, principalmente no epitélio próximo da região laríngea, onde que há uma multiplicação importante do vírus, nas amígdalas, em todo o sistema linfático. Muito bem. Outros vírus, eles podem se transmitir, como eu falei, por distância mais próxima, que são as chamadas gotículas. E aí, além dos vírus, algumas bactérias. A meningite meningocócica, o meningococo, por exemplo, você precisa estar próximo do paciente para adquirir a bactéria, né? É uma doença importante causada por uma bactéria, tem um comprometimento muitas vezes do profissional no ambiente hospitalar, mas ele precisa ficar próximo. E diferente, por exemplo, das doenças transmitidas por aerossóis, como a tuberculose, aqui está um exemplo, né? Um raio-x de um paciente, aqui está um aspecto de uma caverna, né? Num paciente com tuberculose, lobo superior direito, mostrando bem uma imagem bem típica de tuberculose, que é a lesão de caverna relacionada à doença. Mas tem outras doenças, exemplo do herpes zoster disseminado, o sarampo e mesmo a Covid, nos pacientes intubados, ventilados mecanicamente. Essas são doenças transmitidas por aerossóis, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as formas de transmissão. Mas no nosso foco aqui do curso, né, que é a transmissão de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos, a transmissão fundamental ocorre pelas mãos dos profissionais. Ela é uma transmissão por contato. Você vai, examina um paciente, deixa de fazer a higiene correta das mãos e vai lá e examina outro paciente. Aí, esses micro-organismos, realmente bactérias, alguns fungos, onde ficam colonizando esse paciente, passam para outro paciente. Então, a importância aqui da higiene das mãos, principalmente com o álcool gel, que é muito fácil, né? Está próximo do doente, então você pode utilizar e ele elimina esses micro-organismos das mãos para que você continue exercendo suas atividades profissionais. Ou através da lavagem de mãos com água e sabão, que também cumpre esse papel, especialmente se as mãos estiverem sujas. Se as mãos estiverem com sujeira visível, tem que ser lavada. Não adianta ficar passando álcool gel. Muitas vezes tem alguma matéria orgânica e o álcool gel não vai funcionar. Aí realmente tem que ser lavada. Mãos sujas têm que ser lavadas com água e sabão. E esses ambientes, né? Aqui uma ilustração de um ambiente em neonatologia, né? Com os berços aquecidos, muitas vezes ventilação próxima do doente, os equipos de soro, enfim, são ambientes, né, que colonizam com muita facilidade. Porque está lá o profissional examinando o doente, muitas vezes a bomba começa a apitar, ele vai lá, aperta o botão, ou precisa desligar, vai lá, desliga, ou precisa ligar, enfim, tem as várias atividades e ele deixa de exercer a higiene das mãos. O resultado disso é que, muitas vezes, todo esse ambiente próximo ao doente fica contaminado. Da mesma forma aqui, né? Paciente ventilação mecânica, após uma cirurgia, com catéteres. O resultado disso é que você tem uma colonização, muitas vezes esses doentes estão em uso de antibiótico, você seleciona esses micro-organismos, você dá antibiótico. Antibiótico não é um míssil teleguiado que vai lá na infecção. Ele é muito mais, funciona como uma bomba atômica, né? Você dá o antibiótico, mata todas aquelas bactérias que são sensíveis, especialmente na nossa microbiota intestinal, onde você tem uma alta concentração de micro-organismos, mata aqueles sensíveis, vai ficar. Quem que vai sobrar? Os resistentes. E não existe vazio ecológico. O resultado disso é que esses micro-organismos começam a se multiplicar e ocupam esse espaço. Então, esse espaço está sendo ocupado por um micro-organismo multiresistente aos antibióticos. Então, esse é o grande problema, né? Principalmente esses pacientes que permanecem, têm prolongado nas unidades de terapia intensiva,
estão com equipamentos, né, de ventilação, catéteres, que são substâncias, são materiais que vão sendo colonizados, né, por esses micro-organismos. Então, a importância, né, todas as vezes que você examinar um paciente como esse, for para outro local ou for mexer em algum equipamento, sempre realizar a higiene das mãos. Essa é uma ilustração que eu deixei aqui, porque eu acho que é muito importante, que é um fator determinante para o aumento da resistência aos antimicrobianos, que é o uso do antibiótico, especialmente aqueles antibióticos que são utilizados de forma prolongada, né? Mais que 7 dias. Vamos lembrar que a maioria das infecções agudas no UTI, uma pneumonia, uma infecção relacionada a catéter, 7 dias de tratamento é suficiente. Tem vários estudos, várias evidências nesse caminho. Você consegue tratar essas infecções, em geral, por 7 dias. Entretanto, muitas vezes o profissional mantém esse antibiótico por tempo prolongado, desnecessariamente, vai tendo a pressão seletiva por aquelas bactérias que são sensíveis, vão sobrando as resistentes, e é isso que ocorre. A exposição prolongada dos antibióticos, e aqui um exemplo, né? Você tem lá na nossa microbiota intestinal uma ou outra bactéria resistente, com genes de resistência, mas a exposição vai matar aquelas sensíveis e o resultado é que a grande maioria se torna resistente, porque elas vão se multiplicando e vão transmitindo esse gene de resistência. Aquelas que são sensíveis muitas vezes adquirem também esse gene de resistência do ambiente, e o resultado é que essa microbiota é uma microbiota de micro-organismos multiresistentes. Então, esse é o grande problema que a gente hoje tem nas unidades de terapia intensiva. Antibiótico indicado excessivamente, por tempo prolongado, muitas vezes desnecessários, e aí a gente tem que ter toda a atenção do uso adequado de antibióticos no ambiente hospitalar. Ah, Bom, as principais formas de transmissão, o que ocorre nesse ambiente, né? Estamos falando lá de uma UTI, eu mostrei a imagem para vocês, paciente entubado, de ventilação. Ele, na verdade, funciona como um reservatório de micro-organismos. Está em uso de antibiótico, teve a pressão seletiva, aquelas bactérias foram selecionadas. A professora Ana Gales já comentou com vocês no módulo anterior. E aí você selecionou essas bactérias no intestino, na orofaringe, essas bactérias resistentes. Então, ele funciona como um reservatório. Você vai lá, examina esse paciente, transmite para um outro que muitas vezes acabou de chegar na UTI. Paciente pós-operatório, uma cirurgia de grande porte, precisa ficar alguns dias na UTI para sua recuperação, muitas vezes está ventilado. O resultado disso é que ele já adquire uma bactéria multiresistente se você não lavou as mãos adequadamente, não usou o álcool gel de forma adequada. E aí ele vai ficar colonizado. Muitas vezes ele não tem a infecção ainda, mas ele vai estar colonizado. Como muitas vezes ele está com antibiótico, o antibiótico já está exercendo uma pressão seletiva. E aquela bactéria resistente começa a se multiplicar e acha um ambiente favorável para que fique ali naquele ambiente, na orofaringe, lá no intestino, na pele, região axilar, região úmida, região inguinal, região úmida. Essas bactérias ficam lá no nariz, na boca, elas vão se multiplicando ali, dependendo do tipo de bactéria que se adapta melhor num local ou em outro, ou mesmo os fungos, né? A gente vai comentar sobre a Candida auris, geralmente região axilar, região inguinal, ela acha um ambiente favorável e começa a se multiplicar ali. Então, ele vai colonizando, aí você tem necessidade de passar um catéter ou algum procedimento. Resultado, ele vai ter infecção por aquela bactéria que ele já está colonizado, geralmente uma bactéria multiresistente. E aí todo o resultado, dificuldade de tratar, geralmente antibióticos muito mais caros, mais difíceis de serem utilizados, com maior efeito tóxico, né, para os rins, para outras partes do organismo.
aumento de tempo de internação, maior mortalidade e aumento de custo hospitalar. Tudo isso em decorrência de uma falha aqui, né, entre aquele que estava com a bactéria e que não se deteve a transmissão. Então, esse resultado final, que é o paciente que precisa ser tratado, né, muitas vezes você consegue evitar se você tiver as medidas adequadas de prevenção. Esse é um trabalho já antigo, né? Há 20 anos já. Esse trabalho já mostrava a colonização do ambiente, né? Ou contaminação do ambiente por enterococo resistente à vancomicina, chamado VRE. Né? O que acontece? O paciente estava internado aqui, os colegas coletaram culturas do ambiente para ver se tinha contaminado o ambiente e acharam enterococo em todo lugar, desde a mesinha, o prontuário, os equipamentos próximos, equipo de soro, monitor, ventilador, enfim, em todos esses locais foi isolado na pia, né, na torneira, todos esses locais foi encontrado enterococo, mostrando a importância do ambiente nisso. Então, além da questão das mãos, né, que é fundamental, porque é através das mãos que esse micro-organismo vai ser levado ao doente. O profissional mexe no ambiente e vai lá, mexe no paciente sem fazer a higiene adequada. A realidade é essa: um paciente com essas características, numa UTI, uma estrutura bastante complexa, existe dificuldade até de limpeza e higiene de todo esse material próximo ao doente, né? As bombas de infusão, toda a dificuldade, né? Num paciente grave como esse, muitas vezes na Covid, né? Tinha paciente com 6, 7 bombas de infusão, né? Então, olha a dificuldade de realizar a higiene periódica, várias vezes ao dia, de todos esses equipamentos. Mas é muito importante isso, porque é uma forma de evitar que esse paciente adquira uma bactéria ou um fungo multiresistente. Quais são as bactérias que hoje nos preocupa dentro do ambiente hospitalar, né? Principalmente aqui o Acinetobacter baumannii, complexo, né? Acinetobacter baumannii. Por quê? Porque habitualmente ele é resistente aos carbapenens. Principalmente, né? A gente vai ver muitas tratamento empírico desses pacientes no UTI, utiliza aí um carbapenem, né, um meropenem, habitualmente é utilizado, mas a maior parte desses Acinetobacter já são resistentes. Cerca de 90% em muitos dos nossos UTIs, dessas cepas de Acinetobacter, são resistentes aos carbapenens. Então, você já tem que recorrer a medicações difíceis, né, que têm mais toxicidade, a exemplo das polimixinas. As enterobactérias, principalmente a Klebsiella pneumoniae, a gente está vendo isso, aumento da resistência também ao meropenem, né, por produção de carbapenemases, a resistência muitas vezes às polimixinas, como a colistina, também tem aumentado a resistência desses micro-organismos, como também, né, mais recentemente, Candida auris. Né? Candida auris é uma cândida, já a gente não tinha no Brasil, agora já temos vários locais com surtos de Candida auris, muito bem controlados, né, por todo o trabalho aí que a Anvisa tem realizado, junto com as equipes locais, as CCIHs locais, as comissões estaduais, que têm dado muita importância a todas as vezes que se isola uma Candida auris, plantando todas as medidas de controle para evitar a disseminação para outros hospitais. Existem outras bactérias, que não é o foco aqui do curso, né, que também hoje exibe uma série de resistência, mas o nosso foco aqui, fundamentalmente, são essas bactérias gram-negativas, especialmente o Acinetobacter e a Klebsiella pneumoniae. Então, esses dois agentes são focos do nosso curso, né? São micro-organismos que a gente precisa vigiar, estar muito atento à sua disseminação, e são os marcadores aí que a gente tem desenvolvido, especialmente nos hospitais que estão no projeto,
de controle da Klebsiella pneumoniae e do Acinetobacter baumannii, seja nas unidades de terapia intensiva, seja nas enfermarias. Além de outros agentes, exemplo da Pseudomonas, Enterocoque, a Candida auris, que são fundamentais serem vigiados, ter todo o controle, embora neste momento não é o foco nosso. Nosso foco é fundamentalmente a Klebsiella e a Acinetobacter como marcadores aí das medidas de prevenção. Esse é um dos trabalhos aí dos surtos, né, de Candida auris, que a gente tem identificado aqui no Brasil. Esse é o primeiro surto que aconteceu num hospital em Salvador, na região nordeste de São Paulo. Houve uma equipe que foi deslocada para lá para fazer as culturas ambientais, professor João Nóbrega, com todo o apoio aí do Laboratório de Micologia, coordenado pelo professor Arnaldo Lopes Colombo, e identificou, né, em termômetro, por exemplo, vários locais próximos ao doente, a grade da cama, identificou Candida auris, mostrando a importância desse micro-organismo na transmissão aí, no ambiente hospitalar, grades, monitores, termômetro, e que transmite esse micro-organismo. Então, é muito importante realmente que a gente tenha uma atenção com o ambiente. Bom, essa é a apresentação que eu queria estar trazendo para vocês, das formas de transmissão. Lembrando, né, que a principal forma de transmissão desses micro-organismos no ambiente hospitalar é através das mãos, através do ambiente, que as mãos estão envolvidas, você pega no material e leva para o doente, e as precauções de contato, que é uma forma de você evitar a transmissão através das mãos, usando luva, com muito critério, que a gente vai comentar nos módulos a seguir. Muito obrigado pela atenção de vocês.